Aleluia. Paz e justiça do reino a todos vocês, a igreja que se encontra aqui presente, amados. Estamos aqui diretamente da Casa Paterna MAP, Manaus, Amazonas, desse Brasil abençoado. Um país onde Deus tem liberado palavras tremendas e poderosas e, independente das circunstâncias, existe um decreto de prosperidade sobre essa nação, amém? E você que é brasileiro, você com certeza deve se alegrar nesse tempo. Estamos transmitindo neste momento, esta reunião, esta palavra que você vai receber, uma palavra que irá trazer vida, irá trazer esperança, irá trazer direção a você, uma palavra que vai trazer renovo, uma palavra que vai lhe arrancar de uma condição de inércia e levar, entendeu, para o nível de eficácia, porque é isso que a palavra de Deus promete. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quem tem, quem recebe, quem come, quem celebra, com toda certeza, não fica na inércia, mas se movimenta dentro dos planos e projetos de Deus. Por isso, neste momento, receba esta palavra que estamos transmitindo pela página do Ministério Apostólico e Profético, Semeando a Palavra do Reino. Também temos um canal no YouTube, você pode colocar lá, Casa Paterna MAP, e lá você pode receber também a edificação. Neste momento você também já pode compartilhar esse link nos seus grupos, nas suas páginas, para que nós possamos ter uma expansão tremenda e poderosa daquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida que está nos assistindo e sobre a vida de toda a igreja que está aqui neste momento. Amém? Amados, estamos falando da série, ou de um tema que tem sido muito abrangente, muito tremendo, muito poderoso, a legitimidade da bênção. Afinal, amados, nós podemos ver e perceber que a maioria das pessoas se diz: eu sou abençoado, Deus me abençoou, ou até mesmo você liberar essa palavra, Deus te abençoe. Isso não está errado. Não está errado a gente falar que é abençoado, não está errado liberar uma palavra sobre a vida da pessoa. No entanto, amado, nós precisamos entender e compreender que a bênção, ela precisa ser legítima, a bênção, ela precisa ser verdadeira, a bênção, ela precisa estar ligada àquele que é o abençoador, amém? E aquele que é o abençoador é aquele que tem o poder, é aquele que tem a capacidade, é aquele que tem ou que detém em suas mãos a bênção. Logo, este é o Criador de todas as coisas, logo este é Deus, amém? Nós não podemos encontrar bênção em outro lugar, nós não podemos receber bênção de outro lugar, se esta ferramenta, esta pessoa, seja até mesmo um pai, seja mesmo uma mãe, seja até mesmo qualquer pessoa, se esta pessoa não tiver ligado à fonte da bênção, que é Deus, então esta bênção não será verdadeira, esta bênção não será legítima. E nós precisamos, amados, compreender o que é uma bênção legítima, amém? Então, o tema dessa ministração, ainda continuando falando sobre esse tema, a legitimidade da bênção, amém? Então, desde do início do ano, praticamente, nós temos acerca disso, porque ainda que a terra, ainda que as terra, ainda que o Amazonas, outros estados do país, estejam literalmente declarando calamidade, estejam declarando falência em algumas áreas, estejam decretando, entendeu? Ruína, fracasso. Amados, eu quero te dizer que se você está ligado a uma palavra, a uma promessa, eu quero te dizer que independente, ainda que os teus olhos veem uma situação desastrosa, mas se você estiver ligado na bênção, então esta bênção virá sobre você, essa bênção irá se concretizar na tua vida, independente do momento que você está vivendo. Então, amados, nós precisamos compreender bênção legítima, que a bênção, literalmente, que está ligada à palavra, à promessa, à fonte que é Deus, amados, independente do que você está vivendo nesse momento. Então, esses dias nós temos visto, que o Acre, um estado que o Rio Branco, a capital,
amados, tem sido declarado calamidade, né? Enchente, e isso sempre é recorrente, né? Muitas pessoas perdem a casa, perdem tudo, amados, e isso é muito triste. Mas eu quero dizer para você que é do Acre, creia que Deus tem muito mais para você. Se essa é uma situação recorrente, se você já se levantou uma vez pela mão poderosa do Senhor, o Senhor irá novamente levantar. Assim em outros lugares, assim em outras regiões do país, aonde tem declarado calamidade por causa disso, calamidade, né, atualmente calamidade por causa desse vírus, por causa dessa pandemia, caos na saúde, tudo isso e tudo mais. Mas eu quero te dizer que a bênção do Senhor te alcançará, e tudo aquilo que Deus falou e que ainda não se cumpriu na sua vida, e que tendo propósito, creia, Deus permanecerá firme, porque Ele diz isso na sua palavra, Isaías 46:10, que Ele é firme naquilo que diz, que Ele estabelece aquilo que Ele projetou nos seus intentos e na sua mente, amém? Então nós precisamos entender. Então, ainda que você esteja vivendo uma situação, creia, se existe uma palavra, se existe uma bênção liberada sobre a tua vida, não olhe para o momento, não olhe para o agora, não olhe. Até mesmo você sabe que os grandes homens e mulheres na Bíblia, para chegarem ao destino, chegarem naquilo que Deus prometeu para suas vidas, verem cumprida toda a palavra de Deus em suas vidas, elas passaram por processos. Alguns processos são muito violentos na vida de algumas pessoas, né? Eu mesmo já passei por muitos processos em minha vida, mas no entanto, amado, eu quero te dizer que os processos, quando a gente se submete, quando a gente se entrega a esse processo, literalmente, amados, nós iremos sair mais fortes dele, entendeu? A cada processo da minha vida, amado, eu saí mais forte. Hoje, aquilo que um dia foi liberado pela boca de muitas pessoas, de muitos ministros, dizendo que eu seria um gigante espiritual, de fato hoje, diante de muitas circunstâncias, de muitas guerras, eu me sinto um gigante espiritual, até porque a palavra diz isso: maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo, nesse sistema, amados. Então, se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, eu quero te dizer que Ele é maior do que toda circunstância, do que toda enfermidade, do que toda falta de desemprego, do que qualquer circunstância que o inimigo tenta se levantar para te envergonhar. Maior é o que está em você, amém? Então, amados, essa é uma palavra, essa é uma bênção, e nós precisamos entender que a maior bênção, amados, a maior bênção, mais do que ter qualquer coisa, mais do que ter qualquer conquista física, maior do que qualquer contato, qualquer coisa na vida, é Deus estar conosco, amém? Esta é a maior bênção, porque se Deus está conosco, amados, aí então a gente sabe que todo o nosso percurso, todos os nossos passos, o nosso caminhar será de vitória, independente dos processos, amém, queridos? Então devemos entender desta forma, devemos compreender assim, devemos entender o percepção espiritual. Agora nós só podemos ter, amados, e entenda bem isso, essa compreensão nós só podemos ter pela percepção espiritual. Talvez os teus olhos naturais estão mostrando a falta de recursos financeiros, talvez a tua percepção natural está mostrando que esse país parece indo para uma decadência, as coisas não estão se encaixando, é lockdown toda hora fechando, é empresa, entendeu, falindo, é isso, é aquilo. Amados, ainda, amados, que os teus olhos naturais mostram isso, nós precisamos ter a sensibilidade espiritual. Eu sempre digo, somente, amados, a unção apostólica e profética pode enxergar os desígnios de Deus para uma cidade em ruína. Quando Deus fala que nós somos a geração que nós iremos restaurar, olha só, que nós iremos restaurar as cidades em ruínas, isso significa o quê? Isso significa a geração de filhos proféticos, de filhos apostólicos. Isso obviamente que não é qualquer igreja, amados, não é uma igreja neófita, não é uma igreja infantil, não é uma igreja, amados, apenas de entretenimento, mas uma igreja de fundamento, uma igreja de propósito, uma igreja com a cultura de raiz,
Que cultura? É uma cultura, amados, que literalmente manifesta o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que nós precisamos compreender hoje? Tirar os nossos olhos naturais até mesmo, né? Ou declarar olhos naturais, você mostra isso, mas eu quero dizer que os meus olhos espirituais veem o meu casamento restaurado. Meus olhos espirituais veem os meus filhos restaurados. Os meus olhos espirituais veem a minha empresa, entendeu? Sendo, conquistando, fechando contratos, prosperando. Nós precisamos compreender neste tempo que em meio a todo esse saque do inimigo, em meio a todo esse sequestro do inimigo das trevas, tentando estabelecer o caos, porque é isso que muitos dizem, até mesmo os filhos das trevas dizem isso, quanto pior é melhor. Talvez você já viu, entendeu, um grupo de ideologias malignas na nossa nação falando isso, quanto pior é melhor. Eu quero te dizer que para esses filhos das trevas, amados, a luz ofusca os planos dele. Por isso que nós devemos manifestar, como igreja de Cristo, nós precisamos manifestar a luz de Deus, para que esses que declaram que enquanto o país estiver pior, para eles é melhor, nós enquanto filhos de Deus, filhos do reino, filhos da luz, amados, vamos declarar a luz do Senhor sobre toda a situação de corrupção, sobre toda a situação maligna, amém? E, amados, nessa reunião, chamo você para ser isso, para ser luz, para ser sal, né? Mesmo que você esteja assim, mas eu estou numa situação, eu estou mais preocupado com a minha luta, eu estou mais preocupado com a minha crise. É esta situação que Satanás quer te colocar, porque enquanto você estiver voltado para o teu planos, enquanto você estiver, entendeu, ali ligado apenas ao teu território, amados, então você jamais vai avançar ou conquistar, porque nem sempre, amados, o território ao qual nossos pés pisam, principalmente se estiver em ruína, é o lugar que Deus está estabelecendo. Deus muitas das vezes faz planos grandiosos, amados, e nosso coração ama fazer planos, a nossa alma almeja, anseia fazer muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Talvez você fez muitos planos, talvez você fez muitos projetos para 2021, talvez a palavra veio, né? E a palavra do Senhor, ela é, amados, é de maneira diferente, ou contrapondo aquilo que nós estamos vivendo ali. E 2020 para muitas pessoas foi um ano de muita guerra, mas a palavra de Deus veio sobre mim, e disse que também seria um ano extraordinário. Para mim, eu posso compartilhar para vocês como foi 2020, foi extraordinário. Então, todos começaram a fazer planos, não, nós vamos deixar planos só para 2021. Talvez você foi essa pessoa, não, ano de 2020 está sendo difícil, ano 2020 veio essa pandemia, ano 2020 tem essa situação, então eu só vou planejar para 2021. E aí você se decepciona, porque a pandemia continua, o lockdown continua, o vírus continua, e aí então você vai parar por causa disso? Não, comece a planejar, comece a sonhar, porque independente dessas situações, Deus vai desenhando dentro do teu espírito, Deus jamais vai desenhar na tua alma, Deus jamais vai desenhar, entendeu, nos teus entendimentos naturais, Deus sempre vai desenhar em nosso espírito, porque no nosso espírito, ou aquilo que é desenhado em nosso espírito, isso de fato é uma certeza de Deus para todos nós, amém? Então, amados, vocês que fez muito plano para esse ano, e nós estamos terminando praticamente fevereiro, e aí você continua nessa situação. O que eu faço? A minha empresa está assim, o trabalho está assim, o dia de amanhã é tão duvidoso. Coloca ou entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. É esse o conselho que o Senhor tem para ti. Entrega. Você vai entregar para quem? Para o diretor da tua empresa? Você vai entregar para quem? Entendeu? Para o governador do teu estado? Você vai entregar para quem a tua vida? Eu quero te dizer que se você tiver que se render, se você tiver, entendeu, que se prostrar, que se você tiver que entregar, amados, alguma coisa, entregue ao Senhor, e o mais Ele fará. Amém? Um forte aplauso ao Senhor. Então, queridos, nós compreendemos desta forma
nós precisamos entender que a bênção é legítima. Agora, amados, a bênção ela ama pessoas legítimas. Se você não for um cristão legítimo, se você não for uma pessoa firmada, uma pessoa enraizada, jamais a bênção ela irá prosperar. Olha só, entende algo? Uma coisa é uma bênção, outra coisa é uma bênção prosperar. Você sabia que a bênção ela precisa encontrar também, amados, um solo fértil para ela prosperar? Você sabia que a bênção ela precisa encontrar um coração grato? Você sabia que a bênção ela precisa encontrar um espírito, amados, fortalecido diante do Senhor? Você sabia que uma bênção ela precisa, amados, literalmente de um lugar fértil? Você pode escrever isso daí e colocar, entendeu? A bênção ela precisa de um lugar fértil, porque muitas das vezes as pessoas elas querem ser abençoadas, muitas das vezes as pessoas elas querem algo na vida delas, mas como é que está o teu coração hoje? Talvez alguns que estão aqui presentes nessa reunião, talvez você que está nos assistindo aí, ou que vai nos assistir depois, você quer muito uma bênção, você quer muito algo da parte de Deus, correto? Mas eu pergunto, na hora que vier esta bênção, como ela vai encontrar o terreno do teu coração? Como ela vai encontrar o terreno do teu espírito, da tua alma? Como ela vai encontrar? De repente uma bênção ela entra na tua casa, mas como é que ela vai encontrar na tua família? Como ela vai encontrar o teu casamento? É ou não é? Então nós precisamos entender que quando a bênção vier, ela virá para trazer alívio, ela virá para trazer, entendeu, algo tremendo, poderoso da parte de Deus. Só que a bênção para prosperar, ela precisa de um solo chamado fé, de um solo chamado gratidão. Coloque aí, escreva, fé e gratidão. São bons elementos para que a nossa terra, né, possa receber bem a bênção do Senhor, amados. Nós precisamos entender, porque muitas vezes as pessoas correm, você vê que as pessoas elas correm atrás das instituições religiosas, elas correm atrás da religião, elas correm atrás de líderes religiosos, para quê? Para querer bênção, né? Por quê, amados? Porque elas querem tanto isso. Mas, amados, eu quero te dizer que a bênção verdadeira e legítima, ela correrá atrás de você. Você está entendendo? Né? Então, olha só, a coisa contrária, a coisa, entendeu, que não é de fato uma verdade ou fundamentada. Tem muita gente que faz o quê? Que corre atrás da bênção, mas a palavra diz que a bênção correrá atrás de nós. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque a bênção, ela ama um lugar aonde ela possa repousar. Então a bênção repousará sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento. Você está entendendo? A bênção do Senhor precisa repousar. E aí eu pergunto, como você está hoje? E essa palavra vem para te tirar de qualquer situação infértil, qualquer situação de rancor, qualquer situação de inércia, de qualquer situação de vida, para que você possa receber a bênção do Senhor de uma maneira legítima. Porque muitos recebem a bênção e muitos perdem a bênção. Você conhece muito bem a história de Sansão, um homem abençoado que tinha a palavra de Deus, mas o que tinha recebido, mas a bênção não encontrava na vida de Sansão o quê? Fidelidade. Não encontrava na vida de Sansão o quê? Gratidão. Não encontrava no coração de Sansão o quê? Amados, os elementos necessários para que ela prosperasse. E aí você vê como Sansão terminou os dias dele, não é? Amados, nem sempre quando alguém enche a boca e diz assim, eu sou abençoado, amados, ou na verdade eu tenho uma bênção, entendeu? Ou a bênção amados, de fato uma bênção só é legítima. Ou como a gente sabe que uma bênção é legítima? Quando ela prospera nas nossas mãos. Amém? Então, aí do outro lado, e você que está aqui, faça assim com a sua mão, levante sua mão. Aí do outro lado, entendeu? Diga assim, Senhor, a tua bênção, ela irá repousar, mas ela irá prosperar também sobre a minha vida. Você entende, amados? Não é somente sentir a bênção, não é receber a bênção, porque, amados, milhares de crentes, de religiosos, recebem a bênção, mas o que elas fazem com a bênção, amados? Como elas
tratam a bênção, você entende? Então elas dizem que são abençoados, mas de fato a bênção não repousa e nem prospera. E a bênção legítima, ela repousa, ela prospera, você entende? Eu vou dizer, muitas das vezes você pode estar aqui em cima, mas a bênção está repousando e prosperando. E outra vez você pode estar lá embaixo, mas a bênção está repousando e está prosperando para uma outra fase da tua vida. Mas aí você recebe uma bênção aqui embaixo e vai para cima e se torna infiel, se torna ingrato, se torna uma pessoa, entendeu? Que vira as costas para Deus. Eu quero te dizer, quando você descer, tu acha que você terá o repouso da bênção? Você acha que você terá a prosperidade da bênção? Não. Por isso que muitas pessoas, quando elas descem, elas têm uma certa dificuldade de subir novamente, porque aí elas passam muitas situações, muitos processos, porque ela não viu ou não tratou a bênção como algo legítimo. Ela não foi grata, ela não foi fiel, ela não foi permanente, ela não enraizou o propósito para qual veio aquela bênção. E é muito importante também você entender, falei isso na última ministração, que toda bênção tem um propósito, amados. Toda bênção, obviamente, para nos abençoar, mas também para ela cumprir algo nas nossas vidas. Devemos compreender isso, né? Muitas casais, ou muitas pessoas, quando elas casam, olha só, elas acham que a vida delas só é aquilo, né? A vida familiar. Eu vou cuidar, né? Muitas pessoas dizem assim, o meu ministério é a minha família. Aonde que está escrito isso na Bíblia, amados? É claro que a família, ela tem o seu valor, ela tem o seu poder, e ela é uma ferramenta, para quê? Para que nós podemos exercer os ministérios, você entende? Então, nós precisamos compreender que a gente não pode sair da posição de executar, amados, apenas para estar ali no meio da família e pronto, acabou. Eu casei, o meu ministério é fazer filho, o meu ministério é cuidar de filho, o meu ministério é cuidar de marido, o meu ministério é cuidar de esposa, você entende? Não, o teu objetivo, o teu destino, o teu ministério é fazer com que todos os dons, os talentos, todas as capacidades e as habilidades que há em você, que você reconhecendo que é de Deus, possa produzir na terra a 100 por 1. A 100 por 1, amém? E quando você vai executando isso de uma maneira homogênea, de uma maneira em conformidade com toda a sua casa, o que vai acontecer? A sua família vai ser cuidada, o seu casamento vai ser cuidado, a sua casa, o seu esposo, a sua esposa, os teus filhos serão cuidados, amém? Porque Deus, entendeu, irá prosperar esta bênção. Nenhum casamento subsiste sem Deus, logo todo casamento deve ser em Deus, e se sendo em Deus, então o teu casamento precisa ser uma ferramenta na mão de Deus. O seu casamento precisa ser uma arma poderosa na mão de Deus, para que as trevas possam ser destruídas ou aniquiladas, amém? Mas entrando num ponto que será muito breve neste dia, e aí daremos continuidade adiante, né? Amados, olha só, algo interessante que nós precisamos olhar e observar. Deus, amados, Deus desenhou, estabeleceu, criou todas as coisas. Isso, propósito eterno de Deus, né? Que o seu governo, sendo estabelecido no céu, também fosse estabelecido na terra. E aí criou o homem e a mulher. E a gente já viu, já entendemos, compreendemos, e já entendemos que o homem negociou, né? Sim, o homem negociou. Mas Deus, em todas as gerações, levantou o quê? Levantou o seu propósito. E levantando o seu propósito, ele precisa o quê? Levantar homens para que este propósito seja plenamente estabelecido conforme ele determinou no princípio. Você entende? Então, no princípio, Deus estabeleceu um plano. E a metade do caminho, Deus não desistiu do plano.
E ainda que a Bíblia fale de um fim, eu quero te dizer que no fim, Deus também não deixa de realizar o seu propósito, o seu plano. Então, amados, tudo o que Deus estabeleceu, sonhou e desenhou, isso Ele continua. Ele continua, independente da tua crença, independente se você acredita ou não, independente da tua entrega, independente de qualquer coisa. Deus, Ele continua trabalhando. Prova disso é que quando Noé, quando a desonra entra na casa de Noé, por um dos seus filhos, e aí novamente a terra é entregue às trevas, às coisas perversas, às coisas malignas, Por isso que nós precisamos ter muito cuidado. O que está entrando na minha casa? E isso, amados, obviamente é uma responsabilidade do sacerdote. E aí, se você entende bem o que é sacerdote, mas eu não sou um sacerdote, porque eu sou um homem, eu sou um bom marido, mas isso também é responsabilidade de um bom marido. Então, se você ainda não é um sacerdote, se você ainda não entende o que é ser um sacerdote, mas entenda que Deus quer lhe fazer que não tem a ver com a questão de eclesia, essas coisas, mas, entendeu? Aquilo que Deus estabeleceu. Até que você se converta em um sacerdote, amados, que isso é algo tremendo, mas é uma posição de muito sacrifício, você entende? Mas enquanto isso não ocorre, mas você pode ser um bom homem, você pode ser um homem justo, você pode ser um excelente esposo, você pode ser um esposo maravilhoso e temente a Deus, você entende? E sendo isso, ou se tornando esses níveis de degraus na sua vida, você já é responsável de entender o que entra e o que não entra na sua casa. É de sua responsabilidade. Eu passo o dia todo fora. Amados, quase todos, ou a maioria dos homens passam o tempo todo fora. Mas os seus olhos espirituais, eles precisam ter o que é sensibilidade do que ocorre na sua casa. A pior coisa é um homem que passa o dia todo fora e quando volta não sabe o que se passa no coração da sua família. Não sabe o que se passa no coração das pessoas que compõem ali a sua família, a sua casa. E aí justifica, mas eu estou muito cansado. O que é mais importante? Você se cansar para uma empresa, se cansar para o empresário, ou se cansar para investir, conhecendo a sua família? É ou não é? O que é mais importante? Ah não, mas a minha família precisa de recursos. Claro que precisa. Por isso que você pode se doar para a empresa, mas também pode se doar para aquilo que é importante. Porque a partir do momento que você negocia a sua empresa, a sua família com a sua empresa, sabe o que acontece? Você troca o que é precioso pelo vil. E é isso que ocorre. Muitas das vezes, amados, a desonra entra e a gente fecha os olhos porque a gente não quer ter trabalho, porque a gente não quer se expor, porque a gente não, entendeu, tem tempo, a gente não tem disposição, você entende? Muitas das vezes, amados, as coisas acontecem dentro das casas, os maridos sabem, e muitas vezes certas pessoas se dizem, eu sou sacerdote, mas não, na verdade, você precisa ter esses olhos espirituais, que são coisas diferentes, como eu falo, homem, macho, homem, marido, sacerdote, enfim. Então, quando estamos nesse nível aqui é tremendo, mas nós podemos exercer, amados, aquilo que Deus estabeleceu desde aqui, sendo jovem, sendo um temente a Deus, sendo um profissional, sendo, entendeu, o marido, sendo um pai, até que a gente entenda e alcance uma maturidade e Deus se agrade de nós e nos receba como sacerdote deles, amém? Então, nós não podemos, sabe por quê? Porque a bênção que é liberada da parte de Deus sobre a sua casa depende muito de você, marido, depende muito, você entende? É muito bom quando há uma concordância daquele
que é o cabeça da família, né? Aquele que é o cabeça da esposa, com Cristo. É muito importante, porque uma bênção ela pode até vir, mas se não tiver concordância, a bênção não prospera. Você já viu algo assim? Veio algo tremendo na família, para a família, e depois foi com o soprar de vento? A bênção veio, mas ela não prosperou. A bênção veio, mas ela não repousou. Por quê? Porque ela não encontrou um lugar fértil, um lugar de honra, de fidelidade, de gratidão. É por isso que as pessoas perguntam, mas o que acontece conosco? O que acontece com a minha casa? O que acontece com a minha família? Né? E nós precisamos compreender isso. Então, nós, enquanto homens, enquanto maridos, enquanto pais, enquanto sacerdotes, nós precisamos observar bem o que está entrando em nossa casa. Né? E aí então, ocorre isso, a terra novamente é tomada pelas trevas, pelas coisas negativas, mas o propósito de Deus e os planos de Deus na minha vida e na sua vida, que entende todos esses códigos espirituais, que não é palavra, eu creio nessa palavra. Sim, você crê nessa palavra, mas como você alcança essa palavra, como você entra nessa palavra, como você ativa essa palavra, como você faz viva e eficaz na sua vida. Você entende? Porque muita gente, amados, recebe, mas como isso está sendo processado? Como isso está sendo processado na sua vida? Como tudo isso? Por exemplo, você pode ter 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos, 15, 20 anos de cristão, ou se diz cristão, mas como está a sua vida? Isso, a sua vida espiritual, ela tem a ver com os processos, ou como você está processando a palavra de Deus. Como isso está sendo ativado na tua vida. Como isso está sendo eficaz na tua vida. Eu tenho 20 anos de cristão, mas minha vida parece de um crente de 1 ano. É aqui, você não está ativando, você não está fazendo com que isso seja eficaz. E para que algo seja eficaz na nossa vida, nós precisamos do quê? Da supervisão, da diligência e da prudência. Da soma de tudo isso, para que nós possamos o quê? Analisar. A palavra veio, a palavra foi comigo, essa palavra é aplicável nesta área, eu preciso me mover em guerra para que essa palavra se estabeleça. Se estabelecendo, eu preciso nutrir ela, eu preciso regar ela, eu preciso ver ela crescer, e aí então ela se torna uma árvore, e eu usufruir fruto daquilo. Tem pessoas que recebem a palavra, matou, quando sai de uma reunião como essa. Tem pessoas que recebem a palavra, dura até a próxima reunião. Tem pessoas que recebem a palavra, até se esforça, faz um voto com Deus, não, esse mês eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso. Mas aí, amados, quer comer o fruto sem ver a árvore, então não pode, entendeu? Então há um processo. E como eu disse, quanto mais você demorar a se entregar aos processos, mais demorado vai ser para você comer os frutos do benefício, amados, de viver a palavra de Deus. Né? Então essa é a resposta. Né? Por que as coisas não acontecem comigo? Né? Escrevam aí essa frase, por que as coisas não acontecem comigo? Quando a pessoa for ler os comentários, ela vai ouvir, meu Deus, é isso, porque as coisas não acontecem comigo. Né? Então, amados, quando a terra estava já nesta condição de novo, e Deus não para com os planos dele, eu quero dizer que Deus não parou no ano 2020, Deus não parou este ano, tem muitas coisas que Deus está planejando para você, tem muitas coisas que Deus está projetando para a sua vida, tem muitas coisas que Deus está liberando para a tua família, para a tua casa. Por isso, não pense, ainda que você esteja parado, Deus está fazendo a parte dele, Deus está trabalhando, Deus está elaborando, Deus está estabelecendo, porque quando vier sobre a tua vida, vai depender muito de como você vai estar para receber tal bênção, amados. E diante disso, nós vemos um pouco mais adiante já em uma outra geração, amados, exatamente, 20 gerações depois de Adão, 20 gerações depois de Adão, para você ver, talvez eu sempre digo,
talvez os meus bisavós não receberam esta palavra. Talvez os meus avós não quiseram servir a Deus. Talvez os meus pais até receberam, mas não permaneceram fiéis. Você entende? E aí você vê de geração a geração. Eu quero te dizer que você, na tua geração, Deus está te dando uma oportunidade que talvez os teus pais, os teus antepassados não quiseram. E a pergunta é, você vai permanecer nessa rota? Você vai permanecer nessa vida? Ou vai receber o que Deus tem para você e fazer toda a diferença hoje na tua geração? E a partir de você, nas gerações futuras. Amém? É isso que eu creio, é isso que eu vivo. Porque ainda que os antepassados, ainda que os meus avós, ainda que os meus pais não quiseram, amados, eu quero. Eu decido na minha geração me levantar e fazer a diferença. Amém? Amados, depois de 20 gerações, Deus visita novamente, amados, e começa a procurar. Ele enche de inspiração um homem chamado Terá, para que este homem, entendeu, possa sair, amados, de um lugar que, de uma maneira, como um protótipo de toda a terra, estava corrompido, entendeu? Então este homem chamado Terá, né, isso lá em Gênesis 11, amados, você vai ver que Deus, quando vem novamente sobre a terra e busca alguém, olha só, né? Deus, ele está buscando sempre alguém, amados. Eu quero te dizer que se você está vendo alguém sendo usado por Deus, poderia ser você, poderia, ou tu acha que Deus, amados, ele começa a esquecer da promessa, começa a abandonar aquilo que ele criou? De maneira alguma não. Deus está procurando pessoas, para usar essas pessoas, usar pessoas no evangelismo. Talvez você lá no seu ministério, eu estou chateado, eu estou frio espiritualmente, entendeu? Então, se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa. Você entende? Eu não estou a fim de orar, eu não quero participar da oração, eu não quero estar à frente disso e daquilo. Amados, Deus vai preparar outro. Deus constantemente está, amados, observando a terra e está buscando homens e mulheres para levantar e fazer a diferença na sua geração. Então, escrevam isso, Deus está constantemente, em todas as gerações, buscar levantar homens e mulheres para fazer a diferença em sua geração. Você entende, amado? Isso não é um privilégio de uma pessoa, isso não é um privilégio de um casal, de uma família, de uma cidade, aquela cidade ela é tão abençoada. Não, né? Tem pessoas que falam assim, cidade X é melhor do que de Manaus. Não é porque Deus abandonou Manaus, não é porque Deus ama mais outro local, é que as pessoas levantaram para ser diferença. Você está entendendo? É simples assim. As pessoas, elas se levantaram para fazer diferença. Aquele bairro é mais bonito que o X. Se a rua da tua casa é feia, amado, é porque ninguém se levanta, entendeu? Para gerar consciência. Você entende? A casa de fulano é mais bonita que a minha. Você entende? Quem que mora na casa? É tu. Então quem tem que fazer a diferença? É você. Você entende? Mas não precisa. Precisa no mínimo de higiene, de arrumar direitinho a casa, de deixar tudo limpo. Você entende? No mínimo isso. E aí alguém que vai entrar lá e fala bem assim, olha, aquela história que os nossos avós sempre falavam, né? É pobre, mas é limpinho. É ou não é? Já é diferença ou não é? Lembro-me quando eu fui, né, ao interior, e aí quando a gente entrou na casa da mulher, amados, eu só tinha visto isso na casa da minha avó. E depois de anos, quase 20 anos, eu nunca tinha visto isso mais na casa de ninguém, né? Até porque as panelas hoje todas pintadas, né? Não dá nem mais trabalho para ficar um espelho. Quando a gente entrou na casa daquela mulher, as panelas da mulher pareciam um espelho. Você entende? Dava para se ver, de tanto arear, limpar. Você entende? Interior, pobre, mais limpinho, fazendo a diferença. Você entende, amado? Eu pergunto, o que você está fazendo diferença nesse tempo, nessa geração? Será que a tua vida é igual a de milhares de mulheres? Será que a tua vida é igual a milhares de homens? Será que hoje você está vivendo só
pouco, só para sobreviver. E que isso é uma declaração até de maldição. Eu estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Tira isso da sua boca. Tira isso. Você entende? Você pode até passar uma fase lutando para sobreviver, mas você não pode passar uma vida toda tentando sobreviver. Você entende? Porque o plano de Deus para a tua vida não foi para te destruir. E você, eu estou sobrevivendo. Não. Você entende? Nós podemos passar por altos e baixos. Tem tempos que a gente vai lutar para sobreviver. Mas Deus nos chamou para uma vida e vida em abundância. Amém? Então, tira isso da sua boca. Como você está sobrevivendo, né? Já viu gente amaldiçoando a si mesmo? Como é que você está vivendo? Você está passando, como você está? Sobrevivendo. Olha, rapaz, eu vou dizer, já teve gerações que era mais difícil do que essa. Essa geração não é tão difícil de se viver ou de se conquistar. Amados, então, vamos lá. E aí então Deus visita, né, esse homem, Terá. E aí, após 20 gerações, olha só, 20 gerações depois de Adão, 10 gerações depois de Noé, depois que aconteceu aquele episódio com Noé, passaram-se 10 gerações, você entende? Mas como os planos e os projetos de Deus jamais podem ser frustrados, entende? Se o diabo está buzinando no teu ouvido, né, eu quero te dizer, nesse início de noite, que os planos e os projetos de Deus jamais, o que eu digo, jamais, e o que eu estou dizendo, o que a palavra diz, jamais podem ser frustrados. Você está entendendo? Então, amados, não é a circunstância que vai definir, mas é a tua fé que vai definir a circunstância. Tu está deixando as circunstâncias definir a tua fé. Escrevam aí e aproveite já para chamar outras pessoas. As circunstâncias não podem definir a nossa vida. Mas a nossa fé, sim, define a nossa vida. Escrevam aí, e aí você já chame, já compartilhe as pessoas. Eu creio que isso trará grande edificação a essas pessoas. Avançando, amados. Então, Terá, ele foi inspirado. Você não vê na Bíblia claramente um chamado de Deus na vida daquele homem. Você entende? Uma maneira clara, Deus aparecendo para Terá e tudo mais. Não. Amados, por isso que nós precisamos entender e ser sensível à situação. Porque muitas vezes nós seremos inspirados por Deus a tomar decisões. A tomar decisões na nossa vida. E uma das coisas que nos ajudam, ou que confirmam, obviamente, amados, é a gente ter a certeza de quem é Deus na nossa vida. A harmonia da nossa casa e da nossa família. A Bíblia diz que aquele homem, amados, ele sai de um lugar, ele sai de um lugar, Gênesis 11:31, para ir para Canaã. Olha só, é interessante, ele sai de um lugar para ir para Canaã. Mas é interessante a gente entender, amados, que este homem, ele estava num lugar chamado Ur dos Caldeus, um lugar totalmente politeísta. Que é isso? Um lugar onde existiam muitos deuses. Você entende? Nesse tempo é possível existir muitos deuses? Eu pergunto, o que governa a tua vida? De repente, o teu marido pode ser um deus na tua vida. A tua esposa pode ser uma deusa na tua vida. De repente, os teus filhos podem ser deuses. Já viu aquele desenho onde os pais empurram um carrinho de bebê, aí tem um homem já lá com uma coroa? Aquela criança que já é um homem, é um deus na vida dos pais. Você entende? Hoje não é diferente. Aqui em Ur dos Caldeus, os deuses literalmente tinham uma identidade, tinham uma forma e tinham uma maneira, uma cultura. Você entende? Hoje não. De repente, um time de futebol pode ser um deus.
Você lembra do homem que ouviu a voz do time dele dizendo para matar a esposa, ou a namorada, ou a noiva, sei lá quem era? Não sei se era casado já ou não. Ali era a voz do time. Eu não lembro, não é porque eu não quero expor o time aqui, entendeu? Tá certo? Você entende? Mas eu não lembro qual era o time. Mas ele ouviu a voz do time, obviamente, porque o time era o Deus dele, né? Para você ver o nível de nocividade, amados, nisso. E aí ele ouve, porque ela tira umas brincadeiras, e aí então ele mata a mulher. Você está entendendo? Aquilo era um Deus para ele. O time era um Deus. Quantas pessoas, homens, já trocaram o trabalho, já trocaram a família pelo trabalho? Quantas? Quantas mulheres trocaram a faculdade pela família, ou a família pela faculdade? Quantas mulheres, conhece uma história dessa? A mulher começou a fazer faculdade, esqueceu a família, encontrou até um outro parceiro, talvez na faculdade. Trocou literalmente a família. Já viu jovens, entendeu, que entram na faculdade e esquecem a Deus? E muitas histórias. Então hoje, amados, existem muitos deuses. Muitos. Ainda existe aquele que ainda quer se parecer. Quando a pessoa diz assim, falou. Mas como uma pessoa rebelde, uma pessoa de desonra, uma pessoa infiel, uma pessoa que não tem prática, que não tem princípios, Deus vai falar ou vai conduzir a vida daquela pessoa. Você está entendendo? Então ainda existe o Deus, né, desse século que fala no ventre das pessoas, que diz assim, Deus me disse. E aí muitas das vezes esse Deus, entendeu, diz para quebrar princípios. Que estranho isso. Você está entendendo, amados? Então nós precisamos compreender, né? Ele foi inspirado por Deus para sair de uma terra politeísta. Então quando Deus ele começa a querer trabalhar, ou começa a trabalhar para a nossa vida, sabe a primeira coisa que ele vai fazer na tua vida? É desbancar todos os deuses que possam estar na sua vida. Ele vai desbancar todos os deuses que possam estar na tua vida, no teu coração. Escrevam isso, por favor. Quando Deus começa um plano na nossa vida, a primeira coisa que ele vai fazer é desbancar todos os deuses da nossa mente, do nosso coração. Sabe por quê, amados? Porque Deus, amados, ele não divide a sua glória, o seu trono, amados, com nenhum outros deuses, entendeu? Com ninguém. Você está compreendendo, está entendendo, amados? E é isso que nós precisamos. Então, se nós queremos viver os planos e os projetos de Deus, nós precisamos abandonar os deuses que falam a nossa alma, que diz que é para a gente quebrar princípio, que diz que a gente pode viver duas vidas, uma aqui e outra lá fora. Você entende? Porque esses deuses na tua vida, amado, não passam, entendeu, malignas, de demônios, que fazem você dizer que Deus está te dizendo algo quando Deus não está. Por isso Deus fala, até mesmo os profetas, ai daqueles que diz que sou eu e não sendo. Você entende? Ai, você entende? Por isso, amados, esse negócio do eis que te digo, tem gente que corre do eis que te digo. Você entende? Então cuidado. Eis que te digo, amados, muitas das vezes Deus.